Bom dia, estamos aqui mais um dia com vocês no meu programa Manhã com a Bíblia, falar sobre os livros da Bíblia, seus escritores, os motivos da escrita dela, o momento de onde foram escritos, os objetivos da escrita dos escritores, o objetivo que é para nós, para todos nós. Eu espero que vocês veem e sejam impactados com a palavra de hoje, que hoje eu falo do apóstolo chamado o apóstolo do amor, João. Aqui eu vou falar hoje sobre a primeira carta de João, aquele apóstolo que era o chamado apóstolo do amor. O único que permaneceu com Jesus até no momento de sua crucificação. Esse não saiu, não fugiu igual os outros, não negou como Pedro negou. Ele ficou até o fim, até a morte de cruz de Jesus. E por ali, depois, com o testemunho de Jesus, com a vida de Jesus perante, ele nos fala várias coisas. O Evangelho, que é o Evangelho onde ele diz que Jesus é Deus, Jesus é o Messias, é o que dá mais ênfase nesta característica de Jesus. E escreve 3 cartas. Hoje eu vou falar sobre a primeira carta, que provavelmente deve ter sido escrito de Éfeso, onde João passou por um bom tempo, antes de ser exilado na ilha de Patmos. Então ele deve ter escrito por ali. E, como vocês sabem, se tem amor, não tem ódio. E se tem amor, faz o bem. Então, é todo o conselho que João prega, tanto na vida dele, no exemplo dele, no testemunho dele, como no que ele escreve, no evangelho dele, nas cartas e eu não vou falar de Apocalipse, porque o Apocalipse é o livro da revelação, é um livro profético, e aí muitas coisas a gente tem que ter muito cuidado para falar, né? Mas já me falaram aqui para eu falar sobre o Apocalipse. O Apocalipse é um livro maior, é um livro grande, tem vários assuntos ali dentro. Então, provavelmente eu vou falar por assuntos, por pedaços, né? Do primeiro ao quarto capítulo, do quarto ao nono e do nono ao 19. E aí depois devo falar daquela parte melhor do Apocalipse, que é do capítulo 21 e em diante. Bom, vamos lá, vamos começar aqui pela carta de João, a primeira carta de João. O propósito dessa carta foi reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos. Todos eles falam sobre os falsos ensinos, todos eles falam. Aqueles ensinos que não são de Deus, são ensinos do homem, né? Os destinatários desta carta, ele não contém um título, não foi escrita para nenhuma igreja em particular. Foi enviada como uma carta pastoral para várias congregações de gentios. Foi também escrita para todos os crentes, de todos os lugares, em todas as épocas, em todos os tempos. A palavra de Deus é para todos os tempos. Jesus mesmo falou, né? Tudo passará, o céu passará, a terra passará, mas minha palavra não passará. Você tem provas aqui. Você lendo a Bíblia, você que isso realmente é provado, né? O panorama, vamos olhar aqui o panorama de como ele escreveu essa carta. João já era um idoso e talvez fosse o único apóstolo vivo naquele momento. Ele era idoso, né? Já por volta aí do ano 85 a 90 depois de Cristo. Então, se ele já era jovem junto com Jesus, ele já estava com mais ou menos essa idade, 90, 100, um pouquinho de 100 anos, talvez, né? Ele ainda não havia sido enviado à ilha de Patmos, onde viveria como um exilado, como testemunhas
ocular de Cristo, ele escreveu com toda a autoridade para dar a esta nova geração de crentes a segurança e confiança de Deus na sua fé. O que ele fala? Porque nova geração de crentes é aquela geração que estava com ele. Foi diferente daquela geração inicial lá dos apóstolos falando em cada um na língua das pessoas que fosse entender, aqueles convertidos lá por Pedro, os primeiros, né, nos discursos de Pedro. Então a nova geração, essa nova geração permanece até hoje, é para todos nós, a nova geração é para sempre, né? Eu vou dar uma ênfase aqui, lá no capítulo 5, no versículo 13, o que reforça tudo isso que ele fala aqui. Ó, estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Então, olha só, mas nós temos a vida eterna. É só não soltarmos, agarrarmos e vivermos para conseguirmos esta proeza, esse amor que Deus nos deu de nos dar a vida eterna. Nós tínhamos perdido, total. Com o pecado de Adão, nós perdemos a vida eterna. Mas Jesus veio aqui e restabelece para nós a vida eterna. Vamos agarrar, vamos conquistar esta vida eterna, lendo a palavra, permanecendo na palavra, obedecendo a palavra de Deus e tendo amor. É o que ele mais pede. Tanto é que os mandamentos dele, todos aqueles mandamentos lá do capítulo 20 de Êxodo, que são, segundo a Igreja Católica, são 10 mandamentos, aqui ele subdivide em 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas, você já elimina os 7 primeiros versículos do capítulo 20 de Êxodo, e amar ao próximo como a ti mesmo, aí você já elimina o versículo 8º em diante do capítulo 20 de Êxodo, porque é o amor. O amor você não vai roubar, você não vai praticar o homicídio, você não vai falar mal das pessoas, você vai agir com amor, né? Essa carta tem algumas características, umas particularidades que só João poderia escrever. João é o apóstolo do amor, né? É o amor, e o amor é mencionado ao longo desta carta. Existem várias semelhanças entre esta carta e o evangelho dele. No vocábulo, no estilo e nas ideias principais, João usa declarações breves e palavras simples. Luz e trevas, sempre um contraste, né? Luz e trevas, verdade e erro, Deus e santuário, vida e morte, amor e ódio. Sempre uma coisa contrastando com a outra. Sobre luz e trevas, eu tenho que frisar aqui alguma coisa que, não espiritualmente, mas também na realidade. Você, quando acorda pela manhã, você abre a janela do teu quarto, deixa a luz entrar? Ou deixa ela fechada o dia inteiro para ninguém ver a cama mal arrumada, o quarto sujo? O que você faz? Então, acho que Deus anda com a luz. Deus está na luz, porque ali tudo vê. E eu sou totalmente contra essas igrejas que apagam a luz na hora do louvor, na hora do vídeo lá nos telões. Eu sou totalmente contra. Eu acho que tem que ser claro para todo mundo ver isso. Eles dizem que apagando a luz as pessoas não veem as outras, não veem as coisas e prestam atenção. Eu não acredito nisso. Acho que se a pessoa vai lá para prestar atenção, para ver Jesus, ele não importa com luz, com claridade ou com escuro, ele vai ver. Não tem problema. Então eu sou contra isso. Quando eu estou na minha casa, que de manhã quando eu acordo e levanto, eu vou logo abrindo as janelas, já vou arrumando a cama, já vou fazendo tudo. Quando a minha esposa está, ela faz, mas ela trabalha também. Então, quando ela está trabalhando, quem faz sou eu. E assim a gente vai vivendo. E Deus entra com a luz. Com as trevas, quem entra é o diabo. Aqui está sendo, João é claro nessa situação, né? Vamos aqui agora, o que ele dá ênfase na carta dele, né?
Por que que eu falo que Deus é luz? Olha aqui, logo no primeiro capítulo dele, no título ele diz: Deus é luz. Aquele que não anda na luz não tem a comunhão com Deus. Então tem que isso aqui espiritualmente, andar na luz, andar na claridade, não andar na mentira, não andar no esconderijo, andar na luz, na presença, na vida, na presença de Deus, na vida de Deus, na vida com Deus, né? E nós somos, infelizmente, pecadores. Nós somos pecadores. Fomos criados assim, fomos criados no pecado, porque foi depois do pecado que nós nascemos. Nós somos criados no pecado, não somos pecadores. Não adianta como negar, não tem como negar isso. Mas aí João diz claramente para nós: a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Quem perdoa os pecados é Cristo. Desde que nós confessemos nossos pecados, pedíamos perdão por ele. Agora tem que ser um perdão verdadeiro e não de faz de conta. É um perdão é um arrependimento do pecado verdadeiro. Então, um perdão verdadeiro com um arrependimento verdadeiro, e nós conseguimos aí a nossa absolvição dos nossos pecados, a remissão dos nossos pecados, né? E aí ele dá muita ênfase nisso. Ó. O que ele diz aqui no versículo 8 do primeiro capítulo? Se dissemos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Quem diz que não peca está mentindo. Então, nós somos pecadores. Nascemos pecadores. Agora Deus nos deu a possibilidade de nos arrependendo, pedindo perdão, confessando os pecados a Ele, sermos perdoados e merecermos a vida eterna. Então, né? No capítulo 2, ele já começa da seguinte forma: meus filhinhos. Por que ele fala meus filhinhos? Ele já era idoso, bastante idoso, então ele fala com as pessoas como se fossem filhinhos, mais do que certo, né? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Não pequeis. Isso aqui quer dizer o seguinte: nós somos pecadores, mas nós podemos evitar o pecado, viver na santidade. Não, é muito difícil, mas dá para ver, né? Dá para ver isso. E diz o seguinte: e Jesus é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Propiciação, olha só. Então, ele diz, por que ele diz de todo mundo? Porque aqui ele está referindo a ele, a João, aos destinatários desta carta, mas também fala para todo mundo. Então, quer dizer, todas as pessoas que souberem da palavra podem se arrepender, pedir perdão e serem perdoados e viver na santidade, né? A observação dos mandamentos, olha só, que ele fala aqui ainda no capítulo 2. O amor fraternal, a separação do mundo. Se você tem amor fraternal, se você anda com Deus, com a palavra, você vai ser separado do mundo. Com certeza vai ser separado do mundo, porque o mundo é do mal, é do maligno. O mundo é mal, né? E aí no versículo 3 do capítulo 2, né, ele diz: e nisto sabemos que conhecemos e se guardarmos os seus mandamentos, né? Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, não adianta nada falarmos que cremos em Deus, cremos em Jesus, não guardar os mandamentos. Temos que guardar os mandamentos. Se não guardarmos, somos mentirosos. Mais um falando do anticristo. Não, aqui João é claro falando do anticristo. É o primeiro que fala do anticristo. João fala do anticristo, é o primeiro. Os outros falavam dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Aqui ele fala do anticristo. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo. Então, a Bíblia já fala lá do anticristo no Apocalipse, nos profetas lá do Antigo Testamento, né?
E aqui ele é claro, ó, também agora muitos se têm feito anticristos. Como que a pessoa se faz anticristo? Ele vai dizer aqui, por onde conhecemos que é já a última hora. Porque é a última hora. Ali ele está falando em referência a ele próprio, né? Ó, ele continua aqui no versículo 21 do capítulo 2. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Ele está escrevendo para as pessoas, não para aquelas pessoas que não sabem a verdade, mas aquelas que sabem e que permaneçam na verdade. Ao 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, quem nega Jesus, nega que Jesus veio em carne, é anticristo. É o que ele dá aqui. Tem aquele homem do mal que vem no final, mas aqui ele dá uma ênfase da seguinte forma: se você não é por Cristo, você é contra Cristo. Se você não é de Cristo, não acredita em Cristo, você é o anticristo. Então, e aí no capítulo 2 ele já começa com Deus é amor. É o que ele gosta de falar, né? Vede quão grande caridade nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Se o mundo não conhece a Deus, não vai conhecer nós que somos filhos de Deus. Por que filhos de Deus? Lá no capítulo 3, versículo 35 do Evangelho de Marcos, Cristo estava pregando, estava falando para uma multidão de pessoas, chega para ele a mãe e os irmãos, e vão anunciar a Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí, mande-os entrar. Jesus fala o seguinte: minha mãe e meus irmãos são esses que estão aqui, ó, me ouvindo, me seguindo. Esses são os meus irmãos e minha mãe. Se são meus irmãos, são filhos de Deus. Jesus não é filho de Deus? Se é irmão de Jesus, é filho de Deus. Então ele nos transforma aqui em filho de Deus. No próprio Evangelho de João, no primeiro capítulo, no versículo 13, ele diz como é que nós poderemos ser filhos de Deus. No 12, ele diz como poderemos ser. E no 13, ele diz como seremos. Nós seremos filhos adotivos. Deus nos adotará como filhos. Filhos adotivos. Não somos filhos da carne, do sangue. Nós somos filhos adotivos. Dê uma conferida lá. Né? Então, aí no capítulo 3, ele ainda continua. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha só, por que Jesus veio, né? Vamos lá no versículo 9 do capítulo 3. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Aqui ele fala de Jesus. Né? Nisso não manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Olha só. Então, ele vai falando, ele vai dando exemplos, ele vai nos aconselhando como é que devemos viver para permanecer na santidade e merecermos a vida eterna. E aí no versículo 11, 12 e 13 deste capítulo 3, eu vou ler porque aí é melhor para vocês, ele falando para vocês. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. É o conselho, é o mandamento que Jesus nos dá. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que causa o matou? Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. As obras de Caim
eram más, as obras de Abel eram justas. E se a pessoa é má, ela tem inveja. E se ela tem inveja, ela quer eliminar aquelas pessoas que concorrem, que são melhores, que são santas, que são pessoas boas. E aí, olha só no versículo 13. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Não fica maravilhado com o aborrecimento do mundo, não. Vamos ter piedade, vamos ter amor, vamos tentar socorrer as pessoas. No capítulo 4, ele fala dos falsos profetas. Mais um falando de falsos profetas, dos falsos evangelhos, das falsas palavras, né? E aí no 5º ele diz que Deus é a vida, a fé em Jesus e as suas consequências. As consequências da fé em Jesus. Você viver na santidade, você viver para Cristo, você dar o exemplo, você ter a salvação eterna. Essas são as consequências da fé. E assim, João termina a carta, a primeira carta dele, escrita para todas as igrejas, todas as congregações e todos os crentes daquela época e de sempre. Para nós, pode ver que tudo aqui que foi escrito para nós. A palavra de Deus não passará. Eu não fiz uma oraçãozinha no início, porque eu fiz aqui antes de começar a palavra, vamos fazer agora. Para Deus nos guiar nessa sexta-feira, hoje sexta-feira, dia 17/4/2026, 7h20. Daqui a pouco esse vídeo vai para o ar, para vocês terem acesso a ele no YouTube. No canal do YouTube, que vocês podem me assistir todo dia pela manhã. Exceto semana que vem, que eu viajo, provavelmente alguns dias eu não vou falar. Eu devo ter alguns gravados que eu vou colocar, mas assim no mesmo dia, como eu estou fazendo desde o dia 17 de março, eu não devo fazer na semana que vem, que estou viajando. É uma viagem marcada desde o ano passado. Mas devo falar algumas coisas, colocar algumas coisas que eu já tenho gravado no ar para vocês. Então vamos orar. Ó Deus, obrigado por tudo, Deus. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por esse Brasil maravilhoso que nos deste para morar, ó Deus. Perdoe os pecados de todas as pessoas, ó Deus, que elas possam ver a Ti como único Salvador, ó Deus. Nós te pedimos. Obrigado por tudo. Nos ajude, nos abençoe nesse dia. Nos dê, ó Deus, a Tua força para vivermos sobre o seu caminho, sobre a sua santidade. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Compartilhem esse vídeo para que ele tenha maior alcance, dê o seu like, se inscreva no canal para que ele tenha força e seja divulgado para mais pessoas pela plataforma e também para ti. Ó Deus, é isso que nós te pedimos por Deus, né? Então, que todos tenham um bom dia, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Que Deus os acompanhe. Obrigado por estarem aqui com a tua paciência, me ouvindo. E que tenham um exemplo bom de vida e possam dar e levar Cristo para as outras pessoas. Que Deus abençoe a todos. As coisas que vocês têm, os seus amigos, seus amados, seus parentes, abençoe tudo que você tem. Que Deus abençoe a ti, principalmente.